milhares de anos atrás, nascia um dos filósofos gregos que moldou nosso mundo, pai da política e da metafísica, e nosso tema de hoje, Aristóteles. Aristóteles nasceu em 384 a.C. e faleceu em 322 a.C. Foi um filósofo e cientista da Grécia Antiga, cujo pensamento determinou o curso da história intelectual ocidental por 2 milênios. Era filho do médico da corte de Aminas III e foi avô de Alexandre o Grande. Em 367 a.C., tornou-se aluno da Academia de Platão em Atenas, onde permaneceu por 20 anos. Depois da morte de Platão, ele retornou à Macedônia, onde se tornou tutor do jovem Alexandre. Em 335 a.C., fundou sua própria escola em Atenas, o Liceu. Seu conhecimento era vasto, abrangendo a maioria das ciências e muitas das artes. Aristóteles foi um filósofo extremamente importante, e é por isso que estamos falando dele até os dias de hoje. Trabalhou em física, química, biologia, zoologia e botânica. Em psicologia, teoria política e ética. Em lógica e metafísica, em história, teoria literária e retórica. Ele inventou o estudo da lógica formal, criando para ela um sistema completo conhecido como silogístico, que foi considerado a essência da disciplina até o século XIX. Agora vamos introduzir aqui alguns feitos de Aristóteles. Uma delas foi a teoria política. Combina observação e teoria para determinar o que constitui um bom e um mau governo, bem como os fatores que preservam uma constituição. O Estado, segundo Aristóteles, é uma forma elevada da comunidade, visando o bem supremo que só pode ser alcançado quando os seres humanos realizam seu potencial dentro de um Estado. Aristóteles acreditava que os governos podem estar nas mãos de um, de poucos ou de muitos, e podem governar para o bem comum ou para o bem dos governantes. Insistia que o objetivo da cidade-estado é promover a boa vida, que só pode ser alcançado sobre o império da lei. Ele argumentava que o império da lei é superior ao de qualquer indivíduo, porque o desejo é uma fera indomável e a paixão perverte a mente dos governantes. Eles consideravam a monarquia a melhor forma de governo, se a comunidade contasse com um indivíduo ou família de excelência excepcional. No entanto, como tais casos são raros e a monarquia pode facilmente corromper-se em tirania, ele preferia uma democracia constitucional, ou sistema político onde ricos e pobres respeitam os direitos uns dos outros. Segundo Aristóteles, o homem é um ser essencialmente político. Ele precisa viver em sociedade e se organizar para isso, uma vez que desde o princípio o ser humano se organiza em grupos para viver, como os homens das cavernas, que caçavam juntos e viviam em comunidade. Para ele, a política tem como fim promover o bem comum da sociedade. Na perspectiva dele, a política é a extensão da ética, já que tem como objetivo final promover a felicidade e realização do ser humano na comunidade, sendo desenvolvida pelas virtudes. Essas virtudes, para ele, são essenciais para um bom governo. Elas são um elemento necessário para a harmonia e estabilidade, onde cada classe social possui suas próprias características e responsabilidades, sendo seu objetivo a felicidade e o bem comum. Elas guiam o cidadão e os governantes para que cada um exerça seu papel na sociedade em busca de um mesmo fim. Agora vamos falar um pouquinho sobre as formas de governo e perversidades segundo Aristóteles. Já falamos sobre isso, mas vamos aprofundar mais nesse assunto. Aristóteles acreditava que as formas do governo poderiam ser divididas em 2 categorias principais: as puras ou as corrompidas. Ele utiliza de 2 critérios para classificar os governos. O critério quantitativo diz respeito ao número de pessoas que o governam, e o critério qualitativo, que diz se o governo é virtuoso, puro ou corrupto. Existem 3 formas saudáveis de governo. São elas: a monarquia, que seria a forma de governo em que o poder está concentrado nas mãos de um monarca. Se o governante busca a felicidade do povo e o bem comum, respeitando as leis, esse governo se torna virtuoso e puro. Também é classificado por Aristóteles, na forma quantitativa, como um governo de um. A segunda forma de governo puro é a aristocracia, governo de pessoas da elite qualificadas, que governam para o bem comum. É também chamado por Aristóteles como o governo de poucos. E por fim, a politeia, ou o governo constitucional. É o governo de muitos, onde o poder é exercido por todos os cidadãos em busca do bem comum. As formas corrompidas são
A tirania, que é classificado como o governo de um, em que o governante usa do poder para benefício próprio, sendo um tipo de governo não virtuoso. A segunda é a oligarquia. É o governo de poucos, onde aqueles que estão no poder usam do seu dinheiro e status para os próprios interesses. E por fim, a democracia, que é a forma de governo que contraria a forma constitucional, uma vez que as decisões são tomadas pelos cidadãos para benefício próprio e de uma única classe, assim não visando o bem comum de todos os cidadãos. Podemos ver que as formas de governo puras são aquelas que atendem ao objetivo da política segundo Aristóteles, que é o bem comum, e buscam sempre a virtude, enquanto as formas corrompidas são aquelas que não atendem a esse objetivo e não utilizam da virtude como base. Assim, a política boa é aquela que é a extensão da ética. É claro que não tem como falar de Aristóteles sem falar um pouco sobre a influência dos pensamentos de seu professor, o Platão. Os trabalhos de Aristóteles, apesar de serem menos preservados do que os de Platão, são muito mais sistemáticos. Os trabalhos de Platão frequentemente trocavam de tópicos, sempre misturavam conceitos científicos e filosóficos, coisas que seu pupilo não fazia. Já que Aristóteles organizava seus trabalhos científicos e filosóficos de maneira a seguir sua noção ética, noção que existia graças à ideia de disciplina intelectual criada por ele durante o período de liceu. A diferença era também a forma como eles viam de onde provinha o conhecimento. Platão acreditava que o conhecimento vinha de um mundo inteligível e que lá estavam todas as verdades. Já Aristóteles via o mundo de outra forma. Acreditava que a verdade, o verdadeiro conhecimento, estavam no mundo, estavam na terra, nas experiências do viver. Quantas vezes nós falamos sobre a palavra cidadão, enquanto explicávamos para você qual que é essa política segundo Aristóteles. Mas quem que é esse cidadão para ele? Segundo o nosso querido filósofo, cidadãos, eles não eram simplesmente habitantes, escravos e imigrantes. Para ele, esses exemplos não eram considerados cidadãos, assim como não eram a maioria dos trabalhadores comuns e aptos ao trabalho, como idosos e crianças. Para ele, um cidadão era, por definição, alguém que possuía direito de participar da política, alguém que tinha a capacidade intelectual de discutir sobre a política. Então eram pessoas que possuíam conhecimento e também, é claro, homens maiores de idade e livres. Aristóteles apresenta um grande legado, um legado imenso para a filosofia ocidental. Os seus pensamentos sobre a ética e a valorização da razão, a experimentação, são a base para a ciência moderna e também seu pensamento político, fundamental para a política atual. Dessa forma, tudo isso foi só um pouquinho das ideias da teoria política de Aristóteles. Espero que tenham gostado e caso tenha alguma dúvida, não esqueça de nos perguntar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima!